o homem no laço do diabo, mas o que vive em verdade e em espírito, esse vai se libertar da obra da carne e vai deixar Deus falar no seu coração. Jesus só falou tudo isso porque ele não veio em carne, ele veio em espírito. Ele estava com o seu corpo carnal, mas ele estava usando a sua palavra espiritualmente, como ele estava falando aqui. Então, ele falou bem claro, ele estava ali, ele estava dizendo assim, olha, vocês têm por pai o diabo, porque vocês desde o princípio obedeceis a ele. Jesus falando isso para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que não queriam saber da verdade. E ele fala também hoje, para todos aqueles que não querem saber da verdade, que quem não aceitar o Senhor Jesus Cristo, quem não vir até o Senhor, tem por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E todos que estão na mentira, estão na enganação, estão no mundo da elogia, aí atrás de coisas desse mundo, então seu pai, o pai dessas pessoas, não é Deus como ele está falando aqui, mas é o próprio diabo, porque eles fazem a vontade do diabo. Para nós ter o pai celestial, e nós ter o nome escrito no livro, nós precisamos fazer a vontade do pai celestial, e não a vontade do mentiroso, do sarafai, que é o diabo. Nós temos que ter nojo das coisas do mundo. Nós temos que ter nojo do pecado, nós temos que ter nojo da mentira, nós temos que ter nojo de todas essas coisas que não prestam, porque o pai da mentira é o diabo, o pai das coisas erradas é o diabo, o pai do que não presta é o diabo, o pai da bebedice é o diabo, o pai da mentira é o diabo, o pai do mundo enganador é o diabo, o pai do avarento é o diabo, o pai daquele que procura tirar a vida do outro é o diabo, porque se fosse Deus, ele estava na casa de Deus, como está falando a palavra do Senhor. Você quer ser filho de Deus? Fica na casa de Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, paga o preço para fazer a vontade do Senhor. Porque é difícil servir a Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus, você acha que foi fácil para Jesus? Ele só fez isso porque ele disse que veio cumprir a palavra do seu Pai. E se nós quisermos cumprir a palavra de Deus, nós vamos ser duros. Porque é duro você sair da sua casa para vir para a igreja. Porque você tem que se esforçar, o céu é tomar da força. Quando você faz isso, você está no lugar, está fazendo justamente aquilo que Deus quer. Que é esforço para buscar a palavra dele, esforço para lavar o seu santo nome. Porque Deus quer ver nós louvando, Deus quer ver a nossa presença nesse lugar, ouvindo a palavra do Senhor, Deus quer ver a nossa presença buscando Ele. Porque quando nós faz isso, o diabo ficou envergonhado através de nós. Nós pisamos na cabeça do diabo nesse dia, nós deixamos o diabo para trás nessa hora, mas temos que fazer isso, não é um dia. É duro que não é só um dia, é a nossa vida inteira que nós temos que se dedicar à obra do Senhor, se dedicar à palavra do Senhor. Porque foi assim que Jesus fez. Ele passou a vida inteira, desde o nascimento dele de criança, com 30 anos ele se batizou, com 33 anos morreu na cruz do Calvário para dar vitória para nós. Então ele não teve sossego nem um minuto nessa terra enquanto ele nasceu. Foi sofrimento do início do seu nascimento até a morte de cruz. E por que ele aguenta e suportou tudo isso? Porque ele queria dar um exemplo para nós. Ele disse, olha meus filhos, eu vou pagar esse alto preço, eu vou deixar escrito a minha palavra para todos aqueles que fizerem a mesma coisa, vai morar comigo e vai ter vida eterna. Então, a promessa de Deus é muito grande para o povo de Deus. Então, vale a pena nós ser filho de Deus verdadeiro. E para nós ser filho de Deus verdadeiro, nós temos que fazer como está escrito aqui. Então, nós temos que pagar nosso preço. Nós temos que sofrer pela obra do Senhor. O fundamento é esse. Então, irmão, tem muitas pessoas que têm o prazer em beber, têm o prazer em se prostituir, têm o prazer em mentir. Tem pessoas que não conseguem ficar sem mentir, porque o diabo está no coração dele. O diabo é o pai da mentira. Se ele tem essa vontade de mentir constantemente, o prazer dele é de mentir, é de manipular as pessoas, é de tentar, através da mentira, ganhar algo nessa terra em cima das pessoas, porque tem pessoas que vivem só da mentira, compra um negócio aqui, inventa uma história aqui, faz outra história ali, engana outra ali, sai, é disso a vida inteira. Então, ele é usado pelo inimigo só para destruir a vida dos outros, só para acabar com a própria vida dele e fazer coisas erradas em cima dessa terra. E muitas vezes ele diz que é esperto. Ele diz, não, eu sou esperto. Ele não sabe o coitado que vendeu a sua alma para o diabo, que ele tem que se libertar do diabo. E para se libertar do diabo, ele precisa um dia deixar a mentira e a casa do Senhor para ser liberto. Porque a mentira é uma coisa terrível. A mentira gera morte, gera tantas situações difíceis. Nós sabemos que tudo isso nós temos que ficar atento à mentira, porque a mentira, ela veio somente para destruir, porque já está falando, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira, por isso que ele fala em Apocalipse, ficaram de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os afeminados, os beberrões, todas essas pessoas ficaram fora do reino de Deus. O reino de Deus é puro, é fiel, é verdadeiro. E o reino de Deus só vai alcançar as pessoas que tiverem um ensinamento e que entrar no ensinamento de Deus e se aperfeiçoar e se alicerçar nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra maravilhosa, irmão. Essa palavra, você não vai ver ela pregada em lugares por aí, porque eles não têm coragem de pregar a palavra de Deus do jeito que ela é.
Eles não vão pregar uma palavra dessa, porque uma palavra dessa vem contra os pregadores, vem contra multidões de pessoas que estão enganando as pessoas, vem contra os falsos profetas, porque realmente Jesus estava falando contra os falsos profetas, contra os enganadores daquela época. Hoje, ele disse que hoje está cheio de enganadores e pessoas que amam de si mesmo, pessoas que procuram a defender a sua própria vida. E Deus diz que nós não procuramos fazer isso, mas nós temos que dar a nossa própria vida pelas almas das pessoas, pelas ovelhas do Senhor. Nós temos que pagar um alto preço. Se precisar de nós arriscar a nossa vida para salvar a vida de uma pessoa, é isso mesmo que nós vamos fazer, porque Jesus não só arriscou, mas Ele deu a sua vida por a nossa vida. Então nós temos que sofrer, que ir atrás das almas que estiver sofrendo. O que é que está acontecendo na casa da irmã? A irmã mora lá na favela, mora onde é que ela mora? Se ela pode morar dentro do inferno, nós temos que ir lá em nome de Jesus Cristo, orar por ela, fazer a oração na casa dela, chegar lá e fazer a obra de Deus nela, porque Deus levantou nós para fazer isso. Tem muitos covardes aí que não tem... lá na imprensa eu vou não. Se morasse lá na Trevo, pelo menos, se morasse lá em Jabaquara, eu até ia visitar. Mas lá na imprensa, para lá daquele lugar, não vou não, porque lá é muito perigoso. Então, tem pessoas que é covarde e medroso. Por isso que Jesus disse que não chamou covarde nem medroso. Que o homem de Deus ele tem que ir em qualquer lugar. Por isso tem que ir dentro da cadeia, no hospital, em qualquer lugar. No dia desse eu fui no leito de dor e entrei lá no UTI, entrei lá no UTI orar por uma senhora, orei por ela lá, orei por mais pessoas que tinha lá. Então fui por quê, irmão? Eu fui para cumprir a palavra de Deus. Eu não fui porque eu sou bom e nem quero ser bom. Eu fui porque eu quis cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Você acha que é fácil ir? Eu já fui na cadeia pregar na cadeia. Você acha que é fácil entrar na cadeia? É difícil, mas eu fui. Eu fui porque eu não quero deixar em falha. Um dia chegar lá, o pastor nunca veio pegar na cadeia, o pastor nunca foi orar nos hospitais, o pastor nunca foi orar. Não, nós temos que ir em todos esses lugares. Para quê? Para que nós venhamos cumprir a palavra de Deus. Porque sem cumprimento da palavra de Deus, nós não podemos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é tudo difícil. Então vamos fazer um pré-julgamento. Vamos supor, nós tem que ir ao hospital. Para entrar nos hospitais, em leite de dor, principalmente nos UTI, risco de pegar uma doença, risco de pegar tudo, mas nós já vamos preparados, já vamos confiantes em Deus. Então não vai ter perigo, porque se você confia em Deus, você vai entrar lá tranquilo e saber que a doença não vai te pegar, porque você vai levando o remédio, o soro de Deus, a cura do Senhor, e não vai ter uma enfermidade que vai te pegar, porque você vai lá não para receber enfermidade, mas para expulsar as enfermidades que estão lá naquele lugar, e Deus dá vitória às pessoas que recebem a oração. Então, da mesma forma, era a obra de Jesus na terra. Então Jesus não tinha medo de nada, Jesus enfrentava e ia, e ele encontrou essas pessoas que queriam atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu trabalho, atrapalhar a sua obra, atrapalhar ele pregar a verdade, atrapalhar ele fazer a vontade de Deus, mas só que essas pessoas não conseguiram atrapalhar ele, porque ele só morreu no dia certo, no dia que estava escrito, só morreu no dia que ele disse que ia acontecer. No dia ele fez uma reunião com seus discípulos e chamou de... ele disse que ia ser entregue para ser morto na cruz. Ele fez uma reunião antes de acontecer isso, chamou seus discípulos, foi a última ceia, e na última ceia ele falou o que ia acontecer com ele. Ele falou a seus discípulos abertamente, falou para eles que ele veio para morrer na cruz, falou para eles que ele veio para pagar o alto preço. Até Pedro disse, mas Senhor, o Senhor vai morrer? Não vou deixar. Pedro até queria, aí o Senhor até repreendeu, sai para trás de mim, Satanás, porque nesta hora Pedro estava usado pelo inimigo, porque Jesus veio realmente para morrer por nós. Se ele não morresse por nós não teria vitória. Então a morte de Jesus Cristo foi vitória para nós, e porque tinha que acontecer isso. Então muitas das vezes nós ficamos, mas Jesus morreu naquela cruz, se ele não tivesse morrido nós não teríamos tido vitória, irmão. Então a morte de Jesus foi a vitória nossa. Então por isso nós temos que se lembrar disso, que para nós estar vivo e que para nós morar no céu, morreu um homem santo, um homem que nunca pecou, um homem que nunca fez mal a ninguém, uma pessoa que veio dos altos céus e recebeu aqui o corpo de carne, sofrendo por todos nós, e morreu e está do nosso lado. Está aqui hoje ouvindo a nossa palavra, está aqui hoje ouvindo cada um de vocês. Com certeza ele está aqui, está em outras igrejas, está em outro lugar, contemplando a obra que está sendo feita nesse lugar, contemplando a sua ação, contemplando os seus pensamentos, contemplando qual é o seu desejo, qual é o seu pensamento, e ele está sondando cada coração. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha dentro da igreja para ver o coração de cada um, para ver a intenção de cada um. Então ele sabe o que você está pensando, sabe o que você está desejando, sabe qual é a sua vontade. E se a sua vontade, que você está com ela no seu coração hoje, não for a vontade de Deus, ele não vai poder realizar esse milagre na sua vida, não é só na sua vida, porque Deus não quer que nós se dê mal. Deus quer que nós seja abençoado. E muitas vezes o que nós pensamos no nosso coração, irmão, é uma coisa que vai fazer o mal a nós. Muitas vezes nós pedimos algo, Senhor, eu queria tanto isso, mas você às vezes não pensou se isso é o querer de Deus na sua vida. Você muitas vezes, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso e aquilo. Primeiramente nós temos, Senhor, eu quero isso na minha vida se for a tua vontade. Se não for a tua vontade, que não seja realizado. Temos que pedir assim ao Senhor, porque muitas das vezes...